queria aproveitar, já que você estava citando 2026, Andresa, para trazer uma apuração da nossa colega Raquel Landim, pedir para o pessoal colocar na tela aqui, falando de possibilidades de cenário para 2026 e um desejo ali do presidente Lula de ter Fernando Haddad como vice. Isso se as alianças que vêm sendo costuradas ali, de acordo com a Raquel, permitirem. Aqui o destaque dela, então, de que o presidente Lula vislumbra essa chapa puro sangue, que ela chama aqui para 2026, com o Haddad como vice, que aliados de Lula informaram ali para ela que esse é um desejo do presidente, mas que ele sabe que existe uma dificuldade diante da necessidade de montar um acordo partidário amplo para facilitar o processo eleitoral. Logo mais a gente está terminando o nosso intervalo, mas rapidamente queria já um começo da sua análise, professor, das possibilidades disso. Essas costuras vão ser suficientes para a gente ter uma chapa dessa em 2026? Qual que é a viabilidade dessa discussão? Olha, acho muito difícil que uma chapa puro sangue se viabilize, né? Porque o cenário não é tão simples assim, né? Que permita você impor uma chapa puro sangue num contexto em que você precisa de apoios de outros partidos, inclusive para ganhar a eleição, não só para governar depois mais ainda, mas para ganhar a eleição também. E seria um tanto quanto estranho que depois, enfim, da grande demonstração de lealdade que o vice-presidente Alckmin tem dado ao presidente Lula desde o começo do mandato, e creio que a escolha de Alckmin se deu em grande medida pela percepção que o presidente Lula tinha de que Alckmin seria uma figura bastante leal, que ele simplesmente rife Alckmin, né, o descarte e coloque o Haddad para ser o vice. Acho que isso seria diferente se o Lula não fosse candidato em 2026. Aí o jogo zera, você pode discutir outra questão, enfim, aí é outra coisa. Agora, ele sendo candidato, seria no mínimo esquisito o Alckmin não seguir como candidato a vice. É, a Então, eu honestamente acho que construção isso. ali do nome de uma certa forma, né, professor? Perdão te interromper, mas só para a gente retomar aqui do nosso intervalo, o professor Cláudio Couto explicando para a gente aqui qual que é a viabilidade de uma chapa puro sangue no PT, como revelou a Raquel aqui, que é o interesse do presidente Lula. É viável ou não, professor, aqui seguindo com a linha de raciocínio dele, de como que daria essa configuração para concorrer ou não para uma eleição, para governar depois, e de como que isso seria também, de certa forma, uma construção do nome de Haddad, professor? Eu acho que a construir o nome de Haddad é até positivo para o presidente. Ele já foi candidato, né, no lugar do Lula na eleição de 2018, então já é uma figura conhecida nacionalmente, pela própria atuação no Ministério da Fazenda, continua se dando a conhecer. Agora, ser ministro da Fazenda pode ser um grande ônus ou um grande bônus, né? Depende muito de como a economia não apenas se sair, mas como a percepção sobre o desempenho da economia se der. A gente vê hoje que há números positivos na economia em termos de desemprego. Agora a gente viu um crescimento significativo do PIB, né? O Brasil ficou até nos últimos 12 meses, né, entre os primeiros países ali em termos de crescimento econômico no mundo. A inflação não está no centro da meta, mas está dentro da margem da meta, então está sob controle, ou seja, há um resultado positivo do ponto de vista da gestão econômica. Mas isso não vem se traduzindo em avaliação do governo, tanto que ela tem sido cadente ao longo das várias pesquisas que têm se realizado, né? A gente até parece que às vezes enxerga uma situação parecida com aquela que se verificou nos Estados Unidos com Biden, né, em que você tinha ali um desempenho da economia, quando você olhava para os indicadores, positivo, mas isso não se refletia numa satisfação da população com respeito à economia. Então, acho que esse é o grande desafio. E aí, como é que você lança o ministro da Fazenda, que é o principal articulador de política econômica, há um cargo, há uma disputa presidencial, se a avaliação da economia não é lá muito boa? É complicado. E veja, independentemente dos resultados reais que ele esteja entregando. Então é preciso que até lá haja também uma percepção positiva sobre o desempenho do ministro para que talvez se possa construir o nome dele como um nome alternativo, porque senão, na realidade, você vai jogá-lo simplesmente às feras, né? Você lança esse nome vai ser bombardeado porque as pessoas estão insatisfeitas com a área de atuação do ministro e, consequentemente, ele não chega forte na eleição. Tendo bom desempenho, já não chega necessariamente como aquele que é favorito para ganhar. Agora, se o desempenho nem for percebido como positivo, aí a situação é pior ainda. Por essas e outras é que eu realmente acho que é mais um balão de ensaio, essa ideia de que Alckmin poderia ser descartado para Haddad assumir a posição de vice do Lula, do que propriamente alguma coisa com chances de se concretizar em 2026.